A chegada dos campeões no Clash Royale lá em outubro de 2021 não foi só uma atualização básica qualquer, foi quase como se o jogo tivesse virado uma página e entrado em uma nova era. De repente, chegaram essas cartas com habilidades únicas, poderes que você podia ativar com um certo tempo, abrindo um universo de possibilidades que deixaram o jogo ainda mais caótico, frenético e cheio de frustrações novas. E é exatamente por isso que hoje eu vim trazer o ranking do pior ao melhor campeão do Clash Royale. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho pra me dar uma moral e dá uma hypadinha no vídeo que você me ajuda demais. Em último lugar temos ele, o Pequeno Príncipe. Mano, essa carta virou apenas uma piada hoje em dia. Não é só o pior campeão atualmente, como é uma das cartas que estão mais no fundo do poço do jogo. Quando ele lançou, ele era meta total, defendia praticamente tudo, tinha ataques bizarros de forte, e quando ele entrava no modo rápido dele, ele ficava insano. Só que hoje, ele passa tanto tempo tentando preparar o ataque que quando ele finalmente consegue, já tá morto. O guardinha dele já evaporou e a partida já virou um caos total. Além disso, o Pequeno Príncipe praticamente não encaixa em nenhum deck. Só funciona se você for realmente muito fã dessa carta e quiser insistir em utilizar ele, porque fora isso tá completamente fora do meta. Mas vamos seguir em frente, porque em sétimo lugar surge o Goblinstein, uma carta que passou exatamente pela mesma novela do Pequeno Príncipe. Eles nasceram completamente quebrados, apareciam em vários decks, dominavam tudo, até que a Supercell veio com aquele nerf absurdo, pesado, sem dó, sem muito papo e simplesmente apagou a carta. Mas ainda assim, eu deixo esse campeão acima do Pequeno Príncipe por um motivo simples: a habilidade dele é uma máquina muito boa de defesa, especialmente contra decks de bait. E então, chegamos no sexto lugar, o Mineiro Bombado. É triste dizer, mas ele sofre um destino parecido, muita coisa interrompe seu ataque e mesmo podendo utilizar a habilidade para trocar de lado e defender situações específicas, ele continua longe de ser perfeito. Em um meta cheio de tanques, até dá para imaginar ele sendo muito bom. Ele segura uma P.E.K.K.A, aguenta um gigante, um Goblin gigante, encara de frente um Golem, até troca porrada sincera com o Mega Cavaleiro. Mas fora desse cenário bem específico, ele simplesmente não rende. É até triste, porque dá para sentir que ele quase encaixa, mas sempre falta uma coisinha, sempre falta alguma coisa. O único deck onde ele realmente é muito forte é aquele deck de corredor com pirotécnica, super popular que os jogadores do top ladder sempre utilizam. Aí sim ele consegue fazer alguma graça e muito estrago. O Mineiro Bombado, nesse cenário em específico, ele vira praticamente um ciclo de luxo. Tá no campo só para ciclar carta e preencher espaço, por isso, infelizmente, ele fica para mim no sexto lugar. E entrando no nosso top 5, a gente encontra o querido e ao mesmo tempo insuportável Monge. Quando ele lançou, ele era simplesmente absurdo, cara, uma das cartas mais quebradas que eu já vi em um jogo. Um campeão divertido, cheio de possibilidades, gostoso de utilizar, aquele tipo de carta que te permite inverter situações improváveis do nada, devolvendo projéteis como foguete, bola de fogo, criando momentos que só o Clash Royale consegue entregar. Só que nos últimos ajustes, até tentaram disfarçar como um rework ou então como um reajuste, melhoria, só que no fundo todo mundo percebeu, era um nerf gigantesco nele. Ele ganhou um pouquinho de vida? Ganhou! Na prática, ele ficou pior. Além disso, quando ele entrou no jogo, ele custava 4 de Elixir, hoje em dia ele tá custando 5, e isso é exatamente que faz ele ser um problema, porque muda completamente o ritmo do deck, um de Elixir faz muita diferença. Hoje, o único lugar em que o Monge ainda tem muito destaque é naquele deck lendário de Gigante Real, e só. Fora isso, ele sumiu do mapa. Por mais incrível que essa carta seja, por mais potencial mecânico que tenha, a verdade é que o Monge virou uma relíquia maltratada que tenta sobreviver no meta atual, e por isso amarga o top 5. Chegando no quarto lugar, temos o Cavaleiro Dourado. Depois do rework, conjunto com o nerf dos Goblins há um tempo atrás, a Supercell finalmente mexeu nele de um jeito certo. Agora, o dash da habilidade faz um giro de 360 graus, não somente 180 como era antigamente, permitindo que ele limpe hordas inteiras praticamente sozinho. Antes, ele focava só no que estava na frente ou atrás, e deixava o resto destruir. Agora não, ele virou uma máquina de rodar e quebrar tropas pequenas. Só que mesmo com essa melhoria gigantesca, o Cavaleiro Dourado ainda não é uma carta super comum no meta atual. Ele aparece aqui e aparece
aparece ali e algum deck perdido ou outro, mas ele não ganhou aquele espaço fixo que faz um campeão se tornar indispensável. E a verdade, meu amigo, é dura. Se não tivessem buffado ele estaria ainda pior, e olha que esse buff já faz algum tempo. A verdade é que só nos resta torcer para que a Supercell finalmente acorde e dê alguns pequenos buffs decentes para o Cavaleiro Dourado, porque esse personagem tem muito potencial para ser uma dos campeões mais fortes do jogo. Agora, abrindo o nosso top 3, a gente encontra a perfeita, a Rainha Arqueira, a queridinha da maioria dos meus inscritos. Essa carta já me tirou tanta paciência, tanta paz de espírito, que quando eu aparecer num vídeo careca, triste, capenga, vocês vão saber o motivo. Aquele bendito deck de porcos com Rainha Arqueira que dominou no último meta me estressou demais. Só que apesar do meu trauma, eu preciso admitir, ela é extremamente bem balanceada, forte na medida certa, sem ser muito quebrada. Ela te dá um pouco de raiva, mas ela é uma carta sensacional. Tem o tempo de recarga da habilidade aumentado alguns patches atrás, e fora isso, a Supercell nunca mais mexeu nessa carta, o que sinceramente é raro nos dias de hoje. Ela sempre entrega um bom valor, sempre se paga pelo seu 5 de Elixir. Ela não é muito exagerada, mas também está longe de ser descartável. É aquele tipo de carta que quando os caras utilizam ela, você sabe que vai dar um trabalhinho, mas não sente que você está enfrentando um mega cavaleiro evoluído que é insuportável. Agora, no segundo lugar, aparece o majestoso Rei Esqueleto. Hoje, ele está bem ajustado, bem saudável no meta atual e está bizarramente forte. Só que, meu amigo, quem viveu a era sombria dele sabe que esse bicho já foi muito pior, principalmente na época em que a bruxa evoluída sugava cura de qualquer esqueleto próximo dela, até mesmo do que ela não invocava. Isso criava uma sinergia simplesmente ridícula de forte. Você ativava a habilidade do Rei Esqueleto, lotava a arena de pequenos esqueletos e cada um que morria deixava a bruxa ainda mais forte. Só que depois que a Supercell nerfou essa cura absurda, o impacto também veio para o Rei Esqueleto, que naturalmente ficou menos utilizado. Hoje ele ainda é muito forte, principalmente em decks com barril de esqueleto, morteiro e tudo mais. Só que hoje em dia ele é forte de um jeito justo e por isso ele permanece para mim como top 2 da lista. E aí, a gente chega aqui agora no topo, no primeiríssimo lugar, na carta mais quebrada de todas, uma das cartas mais insuportáveis do jogo, a carta que todo mundo xinga e reclama dos meus vídeos, a carta de idiota, de burro, de sei lá o que, todo mundo fala mal, a rainha das frustrações de geral, a criatura que povoa os piores pesadelos da galera dentro desse jogo, e obviamente é a Bandida Líder. Meu amigo, essa carta já me tirou do sério tantas vezes que eu poderia escrever um livro só xingando ela. Ela simplesmente acabava com qualquer tentativa de defesa que eu fazia. Essa carta é simplesmente quebrada e não faz sentido nenhum ela ser assim. Ela tem a vida de um tanque, ela tem praticamente o dano de uma mini P.E.K.K.A, ela é bizarra de forte, tem 2 dashes, o bagulho é bizarro, não faz sentido nenhum. E tudo ficou ainda mais bizarro quando ela recebeu aquele ajuste que permitia ativar uma habilidade, depois a outra seguida e cara, que raiva! Parecia que ela nunca morria, era surreal. E mesmo depois dos nerfs, ajustes, mudanças, confusão, ela continua sendo extremamente forte. E no final das contas, pra mim, ela é disparado por muito, mas por muito mesmo, um abismo de diferença, a melhor campeã do Clash Royale, muito acima do Rei Esqueleto. E é isso, meus amigos, esse foi o meu vídeo de hoje. Pra mim, essa é a lista do pior ao melhor campeão do Clash Royale. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado por quem está assistindo esse vídeo até aqui, valeu e até o próximo.